Aleluia! Chegou o momento de nós deixarmos aqui uma palavra para a nossa meditação, que se encontra em Evangelho de São João capítulo 1, verso 17, que diz: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vamos repetir em nome de Jesus? Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pela sua palavra, que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nesses dias, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, em que se proliferam as doutrinas e os ensinamentos contrários à palavra de Deus, todos nós estamos sujeitos a passar por isso, já que também eu comecei como a maioria, para não dizer todos os irmãos, em uma determinada denominação, e passamos em algum momento da nossa vida por denominações que pregam doutrinas estranhas à palavra de Deus. E por sermos novos convertidos, nós não conseguimos discernir nada. Estamos num período chamado também de inocência e absorvemos todos aqueles conhecimentos, como se fossem ensinos de Deus. Aleluia! Mas se você for se aprofundar na palavra, você vai ver, louvado seja o santo e grande nome do Senhor Jesus, que há muita coisa precisando ser adequada. E aí eu lembro daquele trecho em que Filipe vai até o eunuco e Filipe vai dizer para o eunuco, o eunuco está lendo Isaías 53, e Filipe vai dizer para aquele eunuco: entendes tu o que lês? Aleluia! E ele vai dizer: como vou entender se ninguém me ensinar? Então eu preciso de alguém que me ensine. Você precisa de alguém que te ensine, não é? O Espírito Santo ensina todas as coisas. Aleluia! É Ele quem ensina. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Só que às vezes você pegou algo de alguém e passou este algo, você pegou para frente como se fosse de Deus, e não é. Vamos aqui entrar na palavra, porque a lei foi dada por Moisés. Aleluia, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Não que a lei fosse mentira, mas aqui está querendo dizer, aleluia, a lei era apenas uma sombra. A imagem exata das coisas vieram por Jesus Cristo. Aleluia. A lei, ela não trouxe a verdade no sentido de salvar as pessoas. Por quê? Porque a lei só apontou o pecado. Ela veio mostrar ao pecador que ele é um pecador, é um transgressor. Aleluia. A lei veio apontar o pecado e ela serviu de aio, de babá, de pedagogo para conduzir até Cristo. Ou seja, que a Bíblia Paulo vai ensinar isso várias vezes em Gálatas, Romanos e Coríntios, que a lei, na verdade, ela veio apontar o pecador. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. A lei, ela não traz a salvação, não traz a vida eterna, não traz o perdão. A graça e a verdade do Senhor Jesus é quem traz o perdão e a salvação. Aleluia. Eu não vou entrar nessa questão de justificação, no termo chamado pecado, justificação, ou seja, como o homem se torna justo. Porque é um erro de algumas denominações que, por exemplo, guarda o sábado e acha que guarda a lei. Quando, na verdade, Paulo vai escrever aos Gálatas dizendo que todo aquele que guardar um mandamento da lei, não guardar todo, está debaixo de maldição, porque maldito todo aquele que não permanecer em tudo que está escrito no livro da lei para fazê-las. Então o homem precisa estar debaixo da graça para ser justificado pela fé do Senhor Jesus. Então, neste contexto de graça e de verdade, nós conhecemos, na maioria apenas, e nos apegamos àquele versículo que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras que ninguém se glorie. Certo? Não é? Por quê? Porque a graça é um dom de Deus. Só que, porém, tem muitas coisas debaixo da graça que precisam ser acertadas. Por exemplo, você vai para o livro de Hebreus capítulo 7, vai falar do sumo sacerdote, vai falar que Jesus, ele é maior que os anjos, que Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior, o sacerdócio de Jesus é maior do que o sacerdócio de Arão, que é de Levi, não é? Porque o sacerdócio de Jesus é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, que não teve início e também nunca terá fim, porque esse Melquisedeque, ele aparece, não diz a sua genealogia, não diz de onde ele veio, e ele desaparece, dando para nós entender que é um sacerdócio eterno.
E todo sacerdote, ele é constituído por juramento. E por isso Deus diz no Salmo, tu és sumo sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Sendo assim, sendo que se Jesus não veio, tá, da tribo de Levi, tá? Jesus veio da tribo de Judá, e da tribo de Judá nunca houve sacerdotes. Aleluia. Então Jesus, ele é um sacerdote, ou o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, nós não estamos mais debaixo da ordem de Levi, que é a ordem de Arão. Então, nós vemos nas denominações ensinando, dizendo, eu sou levita. Ora, para você ser levita, você tem que ser da tribo de Levi. E levita também no Antigo Testamento não era só aquela pessoa que cantava, que ministrava um louvor, a adoração, tá? Todas as pessoas da tribo de Levi que ministravam no templo eram levitas. A pessoa que fazia a limpeza era um levita. Aleluia. Sabe aquela pessoa, não, eu sou levita. Tem pessoas que botam no cartaz, levita tal, vai estar cantando. Você é judeu, é da tribo de Levi, se é, aleluia. Aleluia, né? Mas no Antigo Testamento, quem era levita? O porteiro era levita, porque ele era da tribo de Levi. Carregar a arca, tribo de Levi. Sacerdote que tocava instrumento, tribo de Levi. Aleluia, né? As pessoas que faziam serviço de sacrifício, levita. A pessoa que limpava, né, fazia toda, né, a manutenção, levita. Aleluia! Então você quer, trago verdades, desculpa te falar assim, trago verdades, difícil de engolir, mas você não é levita. Aleluia! Da tribo de Levi, somente judeus da tribo de Levi. E mesmo sendo da tribo de Levi, levita, esse sacerdócio já passou. Estamos debaixo do sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que Hebreus capítulo 7, verso 25 vai dizer, portanto pode perfeitamente salvar todos aqueles que se achegam a Deus através do Senhor Jesus, que está vivendo para interceder sempre por eles, à destra de Deus. Aleluia! Os outros sacerdotes eram feitos e morriam e tinham que mudar. Por quê? Porque eles nasciam, cresciam, envelheciam e morriam como todo homem. Mas esse Jesus, uma vez que ele venceu a morte, já não pode mais morrer. A morte não tem mais domínio sobre ele. Que maravilha! É estar debaixo do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. É um tema difícil de entender. Aí o autor aos Hebreus vai dizer, é um tema difícil de entender, porque vocês foram negligentes para ouvir, porque já eram para vocês ser mestres, mas vocês têm que beberem do leitinho e não pode comer um alimento sólido. Alimento sólido para os perfeitos. Quem é perfeito, não no sentido de não errar, perfeito porque está debaixo do sacerdócio perfeito. Aleluia! A graça e a verdade veio pelo Senhor Jesus. Isso é maravilhoso saber, não é? Não há pregação, é apenas uma exposição, vamos dizer assim, da palavra de Deus, tal como ela é. A graça veio pelo Senhor Jesus. Então talvez você não está na graça. Aleluia. Por guardar mandamentos da lei, achando que é justo. Ah, eu guardo o sábado, eu guardo. Mentira. Os mandamentos da lei são mais de 600 mandamentos há na lei, pelo qual, se você guarda o sábado e acha que está guardando a lei por causa disso, é mentira. Aleluia. Você não guarda a lei. Aleluia. Para você guardar a lei, você teria que guardar todos os mandamentos. Inclusive, se você souber de uma pessoa que está em adultério, você teria que apedrejar esta pessoa. E você não vai fazer isso. Ok? Aleluia. Então, amados irmãos, a graça e a verdade. O que é a graça? É esperar totalmente na salvação e na justificação que há em Cristo e outras coisinhas mais. Por exemplo, também, na graça, aleluia, Jesus ele vai dizer, eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, né? Então, Jesus tem que subir ao Pai para que envie o Espírito Santo, aleluia. E ele vai falar, e este Espírito Santo que eu vou enviar, o Consolador, né, que em São João, no grego, é allos paráclitos ou paracletos. Ele não vai usar a palavra héteros paracletos, que seria eu enviarei outro consolador diferente. Ele vai falar eu enviarei um consolador igual. Allos significa igual. Paráclito significa o mesmo, igual a mim, para estar convosco lado a lado. Então, o que é o Espírito Santo, na verdade? É falar em língua sapatear. Isso é uma manifestação, é diferente. O Espírito Santo, ele vem para fazer a obra de Deus. Aleluia. Então, uma pessoa sem a presença do Espírito Santo, aleluia, ele vai fazer o seu próprio querer. Ele vai fazer a sua obra. Eu não quero
quero fazer a minha obra. Se você faz a sua obra, aleluia, você não está fazendo a obra de Deus. Porque na obra de Deus quem manda é o Espírito Santo. Aleluia. Por isso que a Bíblia vai dizer, né, que ele subiu do mal alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ele deu uns para profetas, pastores, evangelistas, né, querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério, até que todos chegamos à estatura de varão perfeito, à medida completa de Cristo, para que sejamos mais levados a vento de doutrina em roda que levam engano a essas pessoas. Aleluia. Então, o Espírito Santo é essencial. Se você não se dobra às doutrinas neotestamentárias, você acaba fazendo sua própria vontade. Então, sem o Espírito Santo, você faz a sua obra. Eu faço, eu curo, eu vou fazer, eu. Aleluia. Então você não está no Evangelho, você está no Evangelho. Então você precisa buscar o Espírito Santo. E como é que isso você faz? Se você recebe Jesus Cristo como Salvador, você tem que estar debaixo da sua sujeição. Por exemplo, Colossenses 3,17 vai dizer: fazei tudo em nome do Senhor Jesus. As pessoas hoje estão fazendo tudo no seu próprio nome. Não, eu vou fazer aqui o congresso, não sei o que lá, bota faixa, bota cartaz, eu vou fazer. Então você faz, mas não Deus mandou. Ou seja, você não está fazendo a obra de Deus. Aleluia! A obra de Deus, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Trago-lhes graças e verdades nesta tarde. Aleluia! Talvez você não esteja no querer de Deus. Porque quando nós recebemos Jesus, quando o Paráclito, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, aleluia, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não faço mais o meu querer, mas o querer de Deus. É o que diz em Romanos 8,14. Quem são os filhos de Deus? É aqueles que creem em Jesus? Uma parte é, mas os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então já você não faz mais o teu querer, você tem que ser, nós, eu, você, temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, como é que ele vai te guiar? O Espírito Santo vai te conduzir numa determinada direção em concordância com a sua palavra. Você não pode ir contra aquilo que está na Bíblia. Tudo que eu estou falando para você nesta tarde, tanto a respeito de levitas e a respeito do Espírito Santo, a respeito dos dons ministeriais. Então, quando diz em Efésios que ele subiu no alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, ali está falando que o dom vem de Deus. Quais são os dons ministeriais? Pastorear, profeta, evangelista, né, apóstolo, tudo isso são dons ministeriais, não são títulos dados a um. Você não pode se auto-intitular profeta, bispo, apóstolo, pastor, sem o dom, porque isso é um dom ministerial, aleluia. Por isso quando eu chego para falar com alguém, eu falo a paz do Senhor Jesus, eu sou o irmão Fábio, eu não falo eu sou o pastor Fábio, porque isso é um dom ministerial, e eu não posso usar o dom ministerial como se fosse um título para mim. Aleluia. Isso que os homens estão colocando hoje, né? Eu sou o fulano de tal, eu sou o pastor fulano, eu sou o bispo cicrano, eu sou o apóstolo Beltrano. Você já viu Jesus? Porque para ser apóstolo tem que ter visto Jesus. Aleluia. Então você não é apóstolo se você não viu Jesus. Aleluia. Porque títulos não se aplicam ao homem. Aleluia. Sim, isso são dons ministeriais dados à igreja. Deus, outra coisa, Deus não te deu uma igreja. Ah, Deus me deu esta igreja. Não, Deus não te deu. A Bíblia diz que o Senhor deu, aleluia, à igreja os dons ministeriais. Então, se você tem uma igreja, você ministra numa igreja, você pastoreia, o Senhor não te deu a igreja. Ele deu você para a igreja. É diferente, aleluia. Ele nos deu para a igreja. Para quê? Para ministrar o serviço ao Senhor até que haja o crescimento espiritual. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus. Nesta tarde maravilhosa, amados e queridos irmãos, a graça e a verdade veio pelo Senhor Jesus. Qual é a graça? Qual é a verdade? A verdade segundo a sua palavra, a justificação pela palavra, aleluia, o novo nascimento, aleluia, receber o Espírito Santo, fazer tudo em nome de Jesus, tudo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas estão, né, na pseudo-obra, mas não é a obra de Deus, é a sua própria obra. E você tem que estar debaixo dessa sujeição que há em Cristo Jesus. Então a graça e a verdade vieram pelo Senhor Jesus, aleluia, não por meios que você acha nem pela lei, aleluia. A lei foi dada
por Moisés, mas a graça e a verdade vieram pelo Senhor Jesus. Então tem uma série de outros ensinamentos, uma série de outras coisas importantíssimas para que nós venhamos estar debaixo da graça de Deus e não fazendo o nosso próprio querer, a nossa própria obra, segundo a gente acha que tem que fazer. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Temos que estar dentro, enquadrado na palavra. Aleluia. Por isso que a Bíblia vai dizer também: crescei na graça e no conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras. Nós temos que crescer nesta graça maravilhosa. E esta graça é de quem? Outra coisa importante. Esta graça, que é a graça de Deus, ela não é de uma denominação. Você chega o absurdo de ouvir ministros e pessoas de igreja dizendo que a graça só está aqui na minha igreja, não é isso? Aleluia. Você vem para cá porque só aqui que tem a salvação. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual temos acesso a esta graça, na qual estamos firmes. Então escute isso: a graça não é sua, não está dentro da sua igreja, está em Jesus Cristo. Por esta graça temos acesso, por Jesus Cristo temos acesso a esta graça, na qual estamos firmes. Então a graça, o que aconteceu com os judeus e está acontecendo hoje também em muitas denominações? Quando Jesus vem pregar, os apóstolos vêm pregar, Estevão ali no livro de Atos, os judeus acreditavam que tinha monopólio de Deus. Eles acreditavam que Deus estava dentro de uma caixinha, estava dentro da religião judaica. Então o que eles faziam? Não, Deus está aqui. E vieram pregando um Jesus fora da caixinha deles. E o que eles fizeram? Vocês têm Belzebu, vocês têm demônio, vocês têm que morrer, vocês estão blasfemando, não é? Quando na verdade eles estavam todos cheios da presença do Senhor Jesus. Eles achavam que tinha um monopólio, domínio de Deus. Deus não sai daqui, Deus é nosso, Deus está com a gente. Aleluia. E quem está pregando contra está errado. Tem que ser apedrejado, tem que morrer. E nessa mataram muita gente. E tem religiões que fizeram isso durante a história. Os católicos são exemplos, tacaram muitos no fogo que tinha uma Bíblia, que contestava os seus ensinos. Aleluia. E judeus também fizeram isso. E hoje tem denominações assim, que matam espiritualmente pessoas porque não participam da sua igreja, da sua denominação. Dizem: a graça está aqui, ei, trago verdade para você. Isso é mentira. A graça veio pelo Senhor Jesus e nós temos acesso a esta graça por Jesus Cristo, na qual graça estamos o quê? Estamos firmes. Como estamos firmes? Se perseverarmos até o fim, se formos fiéis ao Senhor, aleluia, se professarmos esta confissão desde o princípio até o fim, que o quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então a graça e a verdade veio pelo Senhor Jesus. Te trago verdades nesta tarde, meu amado e querido irmão. Você precisa estar debaixo desta graça, aleluia, para conhecer esta verdade. E esta verdade liberta da religião, aleluia, te liberta do engano doutrinário, das seitas e das heresias. Não importa quem você é, se você é pastor, líder, presbítero, pregador, dirigente de congregação, se está fora da palavra, está fora da graça, aleluia. Então vem se enquadrar, irmão, vem se enquadrar nesta tarde, aleluia. Vem se enquadrar, não é? A Bíblia diz que Amós viu um prumo, aleluia, aleluia, instrumento, ferramenta de crente é prumo, não é? Compasso nesse quadro que é ferramenta maçônica, aleluia, Louvado seja o nome do Senhor. Não vou entrar nem nessa parte, Vou falar aqui porque esta palavra vai para a internet, tem muitas pessoas ouvindo. Quantas pessoas aí, de grandes denominações, tá lá o símbolo maçom no púlpito e vocês não percebem, irmãos? Aleluia, Participam dessas seitas, para quê? Para angariar lugar, já não tem mais o poder de Deus, não tem unção. Eles pregam palavra persuasiva de sabedoria humana e as pessoas que estão ali não discernem, Não têm discernimento, aleluia. Então, amados irmãos, nesta tarde, máscaras estão caindo. De quê? De você entender se você está na graça e na verdade você está na mentira. Aleluia. Muitas pessoas hoje se vestem de terno e gravata, tem Bíblia na mão, mas não estão na verdade. Aleluia. Esta verdade, aleluia, é tremenda. Por quê? Porque a pessoa não tem como falar que não é de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, junto em medula e apta, aparecendo em pensamentos e intenções do coração. E o Deus que sonda todas as coisas sabe que todas as coisas estão nu e patente diante dos seus olhos, dos olhos daquele que havemos de tratar.
Ou seja, quando esta palavra você encontra, vai falar, realmente é isso mesmo. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. Então a graça e a verdade vieram por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta tarde eu trago a graça para você. Qual é a graça? Que Jesus foi entregue para a tua vida, não foi denominação, não foi apóstolo, não foi pastores, não foi homem. Foi Jesus que derramou sangue na cruz. Aleluia. Talvez falte em você esse Jesus. Por quê? Porque você confia no homem, você busca no homem, você busca no amigo, você busca no político. Busca em Jesus, aleluia. Esta confiança você tem que ter ela no Senhor Jesus, porque foi Ele que pagou o preço pela tua vida, aleluia. Não foi homem, não foi denominação, não está presa em instituição religiosa, não está presa em criação do homem. Aleluia. E uma vez que você está debaixo dessa graça, o Espírito Santo vai trabalhando em nós, nos santificando, né? Como diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, em corpo, alma e espírito. Então o Espírito Santo vai nos santificando, moldando o nosso caráter, né? Vai fazendo com que, aleluia, as impurezas, as imperfeições, o Espírito Santo vai entrando e vai expulsando o que é mal. Porque dois corpos não podem habitar o mesmo espaço, não é? Aleluia. Se você tem o Espírito Santo, aleluia, não é? Louvado seja o nome do Senhor, você não pode estar mais no pecado, aleluia. Na mentira, né? Na fraude, aleluia. Nós não precisamos, irmão, não está no tempo mais, Jesus está voltando, não está mais no tempo, aleluia, de, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de encenação na casa do Senhor. Como assim? Aleluia, não é? Você não é aquilo que você parece que é, aleluia, você é quem você é, aleluia, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando você é um ministro, é uma pessoa de ministério, e você está no adultério, está na prostituição, aleluia, não adianta você ficar lá falando que quem tem o Espírito Santo já percebe que não tem unção, você é apenas um sino que insiste a tocar. Então você tem que se arrepender, descer a casa do oleiro, para que o Senhor possa, né, te perdoar. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Porque muitas pessoas, o que acontece com ela é o seguinte: a diferença entre Davi e Saul primordial é que Davi peca, Saul também peca. Se nós formos olhar ao pé da letra, Davi ele peca até mais do que Saul, né? Davi é um assassino, está cheio de sangue nas mãos, comete adultério. Mas a questão é que Saul amava o reino, Davi amava a Jesus, amava a Deus. Então ele não pede para Deus: Senhor, não retira de mim o reino. Saul já fala assim: não retira de mim o reino, vem me honrar. Saul fica morto, né, espiritualmente, mas fica no reino. Já Davi fala: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, ele valoriza mais o céu, aleluia. Então crente que valoriza mais o céu, esse é como Davi, aleluia. Não, você não pode valorizar mais o ministério, que às vezes o ministério mesmo está te desviando. Por quê? Porque você não tem tempo de buscar a Deus. Não, mas já estou na obra. Está na obra sem buscar? Aleluia. Está na obra sem clamar? Sem ler a palavra? Aleluia. Então tem que estar na obra, sim. Mas, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a obra está te levando para longe. Aleluia. Não é? Então nessa tarde, amados irmãos, a graça e a verdade veio por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Esta graça, irmão, aleluia, que Paulo trouxe brilhantemente, não é? A graça que aleluia, não é de quem quer, nem de quem corre, é de quem Deus se compadece. Porque está escrito: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então não é você que escreve o nome no livro da vida de ninguém, como por exemplo, muitas vezes nós oramos: Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Ei, peraí, aleluia. A Bíblia diz que o nome do salvo está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Então não sou eu que escrevo, aleluia. É Jesus que escreveu, com preço de sangue. Aleluia. Por quê? Porque tem aquela pessoa, aleluia, que você vai falar: escreve, mas se isso não tiver escrito, aleluia, sua parte é pregar a verdade. Se ele é de Deus, ele vai ouvir a voz de Deus, porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, não seguirão o estranho, porque não conhece a voz do estranho. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, porque meu Pai que as me deu é maior, ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Ei, o salvo está com a vida na mão do Senhor Jesus. O diabo não pode tirar da mão do Senhor. Você é escolhido, lavado, remido no sangue do Cordeiro. O bom pastor deu a vida por você. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Conteste. Não seja rebelde ao seu pastor. Mas se está fora da palavra, conteste sim. Aleluia. Porque a ovelha, ela percebe: opa, essa voz está estranha. Essa voz aí não é igual a da palavra, não é a voz do pastor. Agora a voz do pastor fala assim: nossa, é a voz do meu pastor Jesus. Aleluia. Então, amados e queridos irmãos, não depreciando os pastores, porque são dons ministeriais, como já falei. E Jesus é o sumo pastor, bispo das nossas almas.
Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Nós vamos continuar, nosso tempo já foi, nesse tema que é tremendo, aleluia, numa próxima oportunidade, aleluia, porque esse tema, ele tem muito do que ser falado, a graça. Então vamos botar essa palavra aqui como se fosse, aleluia, a graça é a verdade, primeira parte, aleluia, segunda parte virá, aleluia, semana que vem nesse mesmo horário. Vamos estar orando, aleluia, que você fique com essa parte, com essa pequena parte, aleluia, da graça e da verdade, que é de Jesus, aleluia. O que é graça, irmãos? Aleluia. Porque assim como o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque Jesus, dom é presente, gratuito é grátis. Aleluia. Se eu vou no monte, não é para ser salvo. Eu vou porque eu já sou salvo. Aleluia. Porque dom é presente, gratuito é grátis. Então está escrito assim, o salário do pecado, ou seja, a consequência do muito pecado, um dia no Éden, é a morte. Então todos já estão mortos, já nascem mortos espiritualmente. Aleluia. Mas o presente grátis de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não confunda. Porque a Bíblia vai dizer que pela graça sois salvos, vai dizer que todo o reino de Deus é tomado à força. A graça, aleluia, é pelo preço de sangue. O reino é tomado à força. Você já tem a salvação, mas se eu quiser fazer algo para Jesus que está numa dimensão espiritual, eu tenho que vencer nas regiões celestiais. Para quê? Para que venha o reino seja tomado. Aleluia. Muitas pessoas não dominou as regiões celestiais, dominou só, as redes sociais. Você tem que dominar as regiões celestiais. Aleluia. E pela falta do Espírito Santo também, muitos esqueceram que a pregação da palavra é a verdade, irmão. Aleluia. Não é autoajuda, nem muito menos palavras motivacionais. Jeremias 23 vai dizer isso para profetas de Deus. O texto vai falar sobre falsos profetas, profetas de Deus. Profeta que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que tem a palha com o trigo? Não a minha palavra, um fogo e um martelo que esmiuça a pedra, a penha? Ou seja, o que está dizendo assim, se você tem a palavra, fale a palavra de Deus com verdade, tenha compromisso com Deus, não furte as suas palavras, não seja um profeta leviano, aleluia, que furta, que distorce para agradar o ouvinte, aleluia. Então quem tem o Espírito Santo que está na graça vai falar as palavras de Deus, porque Deus não dá o seu Espírito por medida, ou seja, Deus não vai falsificar a sua palavra, o Espírito Santo de Deus é a verdade, testifica com a verdade, aleluia. Então você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. Qual é a diferença? É que se você está crendo no evangelho antropocêntrico, que é um evangelho que bota o homem no centro de tudo e não Deus, você muitas vezes está doente em fase terminal espiritual. Você pode morrer e ir para o inferno e você está sendo usado lencinho para limpar o teu suor, sendo que você precisa ser injetado um alimento forte para ser curado dessa morte espiritual. Aleluia. E a cura é Jesus e a verdade. A verdade é um remédio que pode ser amargo, mas traz a cura. Aleluia. Jesus é a cura. Tem que permanecer na palavra. E alguns judeus que creram, São João 8,31 vai dizer, Jesus dizia para os judeus que criam nele, que receberam ele, que acreditaram nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade os libertará. Ou seja, Jesus está dizendo, para você, aleluia, ser discípulo, ser um seguidor, você tem que permanecer na palavra. Se você sai da palavra, você não é mais discípulo. Aleluia. Então isso é maravilhoso. Vamos estar orando, amados irmãos, que se nós continuarmos neste rolo aqui, aleluia, nós vamos continuar falando por horas e horas e horas. Jesus é maravilhoso. Vamos agradecer? Se esta palavra tocou teu coração, ore conosco em nome de Jesus, porque isso mostra que você é um escolhido do Senhor Jesus. Você foi escolhido para uma grande obra, aleluia, e louvado seja o nome do Senhor, para manifestar a graça e a verdade. Na graça não tem mentira, não tem falsidade, não tem, aleluia, eu digo no sentido de torcer a palavra, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Tanto Estevão foi apedrejado, Estevão não mudou o discurso quando viu as pedras na mão, aleluia. Pode vir com pedra, que meu discurso não vai mudar, eu vou falar a graça e a verdade, aleluia. Louvado seja o santo nome precioso do Senhor Jesus. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai,